Eu vou repetir isso aqui. Você que tá nesse canal aqui não sei quanto tempo. Tem gente que me assiste há 6 anos. 7 anos. Eu tô no YouTube desde 2009. Se você não mudou nada depois de ter ouvido esses anos toda a mensagem, você é um brincalhão. Você é um brincalhão. Esses anos todo que você tá aqui ouvindo. Não tô falando você que chegou aqui agora. Tô falando esses anos todos. Tem pessoas que me acompanham há 8 anos. Você não conseguiu parar de comemorar uma festa pagã. Você é um brincalhão. Sabe por quê? Eu preguei aquela mensagem em 2009. E naquela mensagem que eu preguei, tinha um rapaz que ouviu a frase que eu disse aqui. Se Jesus voltar, eu falei Jesus, porque foi a... Eu ainda estava no cristianismo, foi em 2009, tá? Eu tenho esse vídeo aqui no YouTube. Eu postei em 2012, tá ok? Tá bom? Vou continuar, mas vou mostrar o vídeo pra você ver o vídeo que eu tô falando aqui. Pra você que tá tendo chance e tá jogando ela fora. Ou tá enrolando pra não tomar atitudes que tem que ser tomadas. Aqui, ó. Veja só. Lucas 18:35. Diz assim a palavra de Deus. Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, aleluia, mendigando. Amém. A palavra de Deus aqui, irmãos, que eu já tive a oportunidade de falar dessa passagem em alguns lugares, trata de um cego que está à beira do caminho mendigando. E eu meditava aqui desse Timeu, e eu vi na história que Timeu era um homem rico. E ele era um homem muito rico, e Roma confiscou os bens dele, e ele se revoltou contra Roma, e ele foi morto. Bartimeu foi cego, aleluia, e foi deixado uma capra para ele. Mas agora, em Jerusalém, está esse cego ali. Viagem de Jesus em Jerusalém. Aleluia. E nós vemos que na oportunidade que ele ouviu falar que Jesus estava ali, ele começou a clamar. Ele não clamou a Paulo, nem a Pedro, nem João. Ele clamou a Jesus. E eu, quando prego essa palavra, em poucas palavras, eu me recordo como eu vim para Jesus. Aleluia. Foi um lugar como esse, uma pregação como essa, num culto assim, que eu vim aceitar Jesus. Aleluia. Aquele cego tinha uma chance de voltar a ver que era Jesus. E ele conhecia a palavra de Deus, porque ele chamou Jesus de filho de Davi. E eu acredito, irmãos, que tem gente aqui que já ouviu falar de Jesus, mas por alguma coisa não quer vir. Só existe uma coisa que te impede de vir: é o pecado. E nessa noite você pode largar ele, se arrependendo. Foi o que João Batista disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a única chance para a tua vida, é Jesus. Ele está passando aqui, mas amanhã ele pode não passar. Ele pode vir a essa madrugada, a igreja dele subir, e você não ter a oportunidade que está tendo hoje de receber Jesus na tua vida. Não é apenas falar eu aceito, mudança de mente, se arrepender do pecado, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, mas Jesus veio desfazer as obras do diabo, e porque ele veio nos dar a vida eterna, que é um dom gratuito de Deus. Eu quero dizer nessa noite que cada vez que eu venho no São Pedro, eu me lembro que o Senhor disse que eu ia sair e ia voltar a este lugar. E eu sei que existe muitas pessoas que estão dentro do lar, quem sabe está avergonhado de vir aqui, está no sofá, mas está ouvindo a pregação, está ouvindo os cultos. Você não pode dizer que não ouviu Jesus nessa noite. Se Jesus vier naquele grande dia e você não for salvo, você não pode dizer que não teve uma oportunidade na tua vida. Você hoje está tendo essa oportunidade. Você que está me ouvindo no São Pedro, você tem a oportunidade de ter Jesus na tua vida. Só você tem que escolher. Aquele cego clamou, a multidão tentou calar a boca dele.
Mas ele não desistiu. E ele aceitou. E ele foi curado. E a Bíblia diz que ele seguiu glorificando a Deus. Eu quero dizer que tem muita gente na lama porque está sem Jesus. Mas para chegar a Jesus tem que primeiro se arrepender e ter uma mudança de vida. Tem gente que está no pecado e não sabe por que está tudo errado na vida. É por causa do pecado, irmão. Só existe um que pode te limpar do pecado. Foi o próprio João Batista que disse: Jesus é esse que tira o pecado do mundo. Bom, é interessante aqui que a Bíblia que vovó me deu tá na minha mão. Vou mostrar pra vocês aqui. O YouTube ele acaba derrubando aqui a live por causa do vídeo. Mas olha na minha mão aqui a Biblinha. Essa Biblinha aqui que eu usava na época. E vocês viram aqui a mensagem foi postada em 2012, tá bom? Então já tem 10 anos essa mensagem que eu preguei aqui. Eu estava na época na Assembleia de Deus. Então 3 meses depois, eles estavam ali do lado. A câmera não pega, mas estavam do lado assistindo a mensagem. O que eu quero dizer para você nessa noite, não perca a oportunidade que Deus está te dando. A oportunidade que Deus está te dando para você salvar a tua alma. Ser banido da face de Deus não é uma coisa comum. As pessoas deveriam se preocupar mais em falar de salvação do que de ritos. Eu não vou parar de denunciar o pecado dessa corja que está levando almas para o guerrilhão. Eu sou responsável pelo aquilo que Deus mandou fazer. Então eu vou denunciar o pecado e vou alertar para as pessoas buscarem o Cristo da Bíblia, o eterno das Escrituras. Então a gente tem feito uma Techuvá baseado nas Escrituras, ensinando as pessoas a não confiarem na religião, confiar só no eterno e crer no Mashiach, seguindo o que está escrito, evidentemente, tirando aquilo que é errado, que está mal traduzido, as contradições, mas isso é o mínimo que tem. A Bíblia contém a palavra de Deus em sua maior parte, fora aqueles Velho, Novo Testamento, coisas que os padres colocaram, mas você consegue extrair a palavra de Deus ali com perfeição, tá ok? Então, não perca a oportunidade, comece a olhar a tua vida. A Techuvá envolve você, teu caráter, sua moral, sua conduta, sua ação. Ontem eu falei de Sedaká, falando que pessoas não serão salvas quando desprezam os necessitados. Isso é fato. É fato que você precisa ter frutos dignos que demonstrem o seu arrependimento. Então, a Techuvá é a tua mudança. Por isso que Paulo fala do novo nascimento e diz: eu deixei o judaísmo e tudo para lá e considero como se fosse... Palavras de Paulo. Estrume. É forte? É. Mas Paulo vai dizer em Gálatas: o que importa é ser nova criatura, porque a Techuvá envolve você. É a tua vida que precisa ser mudada. Por isso que eu sempre falo, não adianta você comemorar Hanukkah, Purim, as festas bíblicas, porque na verdade as festas bíblicas plenamente é só em Israel, se você não mudar o caráter, se você não amar o teu próximo, se você não perdoar. A minha Techuvá envolveu pedido de perdão a pessoas. Eu pedi perdão a muitas pessoas. Não está aqui uma pessoa que nasceu perfeita. Primeiro que o meu nascimento já foi totalmente fora do padrão humano. Eu sou filho de um relacionamento ilícito da minha mãe. Não tem problema nenhum falar isso, porque a vida é assim. Então eu já nem era para ter nascido, para você ter ideia, já desde o nascimento. Então nasci, Deus me deu a chance, tive que pedir perdão a muitas pessoas, inclusive a minha mãe. Lembro que Deus falou para Rosângela: peça perdão à tua mãe. Tem portas fechadas e Deus vai abrir essas portas. Aí eu fui, eu tinha muita raiva da minha mãe na minha juventude, tinha muita mágoa, porque minha mãe escondeu quem era o meu pai até os 15 anos. Eu, quando descobri que eu tinha um sonho de conhecer meu pai, isso era coisa de jovem. Sim, hoje eu não sofro mais por isso.
Mas eu tinha o desejo de conhecer meu pai, não conheci meu pai. Eu não sabia o porquê, que minha mãe não me falou. Porque na verdade minha mãe tinha vergonha de quem era o meu pai. Meu pai era um tio dela. E isso com certeza foi vergonha para ela. Ela não quis contar para mim. Outras pessoas sabiam, não tem problema nenhum a falar isso. A história de Moisés foi igual, você sabia disso? Lê a história de Moisés em Êxodo capítulo 1, você vai ver isso. Mas a Torá condena isso, então eu já nasci numa situação já difícil. Mas eu não sabia quem era meu pai, então não tinha como julgar isso. Mas eu queria conhecer meu pai. Com 3 anos de idade, apareceu um homem barbudo, me deu um pacote de bala. E esse homem era o possível pai meu. Eu fiquei até os 15 anos achando que ele era meu pai. Quando eu tinha 14 anos, falei, mãe, eu quero ver meu pai, ele nunca mais apareceu, eu quero ir lá procurar ele, tal. A minha mãe falou, é aquele rapaz que eu mostrei quando você tinha 3 anos, não era o teu pai. Você tem 14 anos e teu sonho é conhecer teu pai. Você vê todas as famílias tendo um pai e você não ter pai. Então isso revoltou muito na minha juventude, né? E quando a minha mãe chegou e falou pra mim que meu pai era quem era, mesmo assim eu queria ir lá conhecer. Só que aí minha mãe falou algo que travou tudo. Minha mãe falou assim, seu pai morreu tem 6 meses. Aquilo me deixou, até os 20 e poucos anos, muito revoltado. Tinha muita revolta com isso. Muita raiva. Muita chateação. Tinha mágoa. Porque eu achava que minha mãe não tinha o direito de me esconder isso. E fiquei por muitos anos chateado com isso. Muitos anos. Mas quando eu fui pro caminho do Senhor, o Senhor quebrou isso. Eu não podia ter raiva da minha mãe. Porque meu pai, depois, como adulto, uma pessoa já com experiência, já pai da Cássia, eu entendi que meu pai sabia que eu existia e não me procurou e não quis saber de mim. Quem cuidou de mim na maior parte da minha vida foi minha avó. Deus colocou, eu não podia reclamar, mas eu na ignorância, eu não sabia. Deus colocou uma avó que parecia mais do que a mãe. Eu tenho uma grande dívida com a minha avó e não vou conseguir pagar. Não vou mesmo. Eu peço a Deus que me dê muita condição de ajudar ela, porque eu tenho uma grande dívida com a minha avó. Sou muito grato a Deus, hoje entendendo, mas você tem que ficar maduro, você tem que ser liberto para depois você entender que isso era uma fantasia de jovem. Que meu pai, se ele quisesse, se ele tivesse um mínimo de caráter, ele teria me procurado. Ele não quis me procurar, minha mãe procurou, falou que tinha eu e ele não quis saber. Mas hoje eu sou um pai para minha filha que eu queria ter. Então eu sempre falo para Cássia, eu não tive pai, valoriza seu pai e sua mãe. Eu não tive o que você tem. Meu pai nem quis saber de mim. Mas aquela minha juventude eu tinha muita raiva. Então eu fiquei com muito ódio, muita raiva e falei coisas que não devia, talvez, não lembro direito. Mas um dia o Senhor falou para mim que eu tinha que ir lá. E quando Deus está te libertando, fica fácil as coisas. Eu fui na casa da minha mãe, bati lá. Falei, mãe, eu vim pedir perdão à senhora, o Eterno determinou. Pedi perdão, fiz uma oração. E Deus fez grandes coisas na nossa vida. Pedi perdão à minha avó, pedi perdão a pessoas. Porque a gente erra na vida. Eu não estou aqui pregando que eu nasci perfeito. Eu estou pregando que Deus restaura o pecador. O que eu prego aqui é transformação de vida. Eu abraço um pecador, um adúltero. Só que eu sou uma pessoa muito séria com os assuntos. Uma vez fui aconselhar uma pessoa que tinha caído em adultério e a pessoa estava mentindo para mim. Então eu sou o seguinte, você quer falar comigo, lida com a verdade.
Eu não sou monstro, não. Eu sou uma pessoa séria, mas eu sou uma pessoa que amo. Só que eu dou as respostas certas. Eu amo as pessoas, eu amo a minha filha, eu amo minha esposa, eu amo as pessoas que estão à minha volta. Os amigos. Sabe? Só que eu tenho o meu jeito de levar a palavra de Deus desse jeito. Aí vem falar comigo, não fala toda a verdade, eu boto a pessoa no lugar dela. Não sou palhaço de ninguém, não. Se você está em pecado, você tem que ir lá pedir perdão e assim, assim, assim e pronto. Você fez a bem, não espera que eu vou te adorar, não. Ai, coitadinho de... Não. Deus não trata assim com o pecador. Deus diz pro pecador, se arrependa. Não tem esse negócio de adulação. Você precisa se arrepender. Então, eu abraço os pecadores. Só que eu falo para eles qual é o caminho. É arrependimento, pedir perdão. Deus falou para mim, vai lá pedir perdão da sua mãe. Eu fui lá pedir perdão da minha mãe, ora. Se você pecou, vai e peça perdão. Resolve a sua vida. Então, eu tive ódio, tive raiva. Todos nós somos seres humanos. Eu não quero que você ouça essa mensagem achando que eu não sou misericordioso. Porque eu sou. Agora, não tem como pregar para essa geração de outra maneira. Essa geração está muito mal. O pecado está fedendo. Está chegando nos céus. Se você quer a misericórdia de Deus, busque. Eu não posso falar para o pecador, Deus vai te entender. Não, Deus está te dando oportunidade. Entender pecado, Deus não entende, não. Ele destruiu Sodoma e Gomorra. Destruiu o mundo antigo. Ele perdoa. Ele é misericordioso. São coisas diferentes. Entender pecado, passar a mão no pecado, fazer vista grossa, Deus não faz. Ele pune, ele corrige, ele perdoa se você se arrepender. Então eu estou aqui para abraçar pessoas. Eu aconselho pessoas de todos os lugares do mundo. E todo tipo de situação. Mas não espere de mim que eu vou te falar uma coisa que vai contra a minha consciência. Então eu quero deixar muito claro que apesar de eu falar da forma que eu falo, eu sou uma pessoa amorosa. Porque amor é um dom, um atributo de Deus. Quem anda com Deus ama. Você sente a dor. Eu não gosto de rolo. Eu não gosto de conversa fiada. Eu não gosto que me engane. Eu não engano ninguém. Eu trato as coisas assim, sim, não. Se eu vou pedir ajuda para uma família, eu falo o que é, eu provo. Quando vem falar comigo, vem com verdade. Eu não gosto dessas coisas, sabe? Não venha com conversinha fiada, venha com a verdade. Você vai ter um amigo. Agora, eu não gosto de situação embaraçosa. Chega com a verdade. Você está passando uma situação difícil? Pode falar comigo. Ah, irmão Felipe, eu pequei. Eu vou te dar uma resposta quando estivesse dando para um filho meu. Olha, o certo é fazer isso, isso e isso. Eu não vou te engolir, eu não sou um leão. Tá? Então, a misericórdia existe em nós. Agora, a gente trata sério as coisas. Porque nós estamos tratando com almas eternas. Nós estamos tratando com vidas que podem morrer hoje e serem condenadas. Agora, imagine eu deixar de pregar uma palavra e você ser condenado porque eu fui omisso. Então, eu prefiro perder uma amizade e falar a verdade do que eu levar o sangue das pessoas na minha mão. Então, você precisa conhecer o teu Deus. Eu falei para aquele casal ali, todo mundo estava ouvindo, lá tinha pessoas, tinha várias casas em volta. Se Cristo voltar hoje, e sabe o que significa Jesus voltar? É você morrer. Na maioria das vezes vai ser assim. Cristo já voltou para muita gente. Todas as pessoas que estão descendo à sepultura, Cristo voltou para essas pessoas. Eu te pergunto, já experimentou o inferno por 2 minutos? Ou você acha que o inferno existe? Pesquise aí no YouTube. Testemunho de Daniel, o pastor Daniel. Um africano. Saiu brigado de casa com a mulher. Saiu com raiva da mulher. Montou no carro e foi. O carro perdeu o freio, desceu a ribanceira. Ele bateu com o peito no volante. Morreu. 3 dias morto. Foi ressuscitar dentro de uma vigília. Isso deu até documentário.
E foi provado que ele ressuscitou. Tem vídeo mostrando ele ressuscitando 3 dias depois. Mas quando ele foi levado ao inferno, o anjo disse para ele o seguinte: se hoje fosse o teu dia, o julgamento teu, tu ficaria aqui. Você está parando para perceber que o que está em jogo não é preferência religiosa, não é denominação. Nós não estamos aqui defendendo pessoas. Nós estamos tentando ajudar pessoas a não irem para o Guerrinon. Eu não estou interessado em defender religião nenhuma, nem me pagando. Já me pediram para vender produtos na internet em site. Bota seus trabalhos aqui, ganha um dinheiro, é lícito. Você também é pai de família, não sei o quê. Falei, não faço isso não faço negócio não, irmão. Nunca aceitei. Diferente que alguém chega aqui e me manda uma oferta, é diferente. A pessoa tocou e também digo o seguinte: Deus não tocou e você não me dá nada. Eu não quero nada teu não. Se Deus tocar numa pessoa, Deus vai me dar e acabou a conversa. Eu tava andando a pé. Eu tava orando 3 anos, porque eu vendi um Fiesta 96, 97. E eu fiz uma oração: Senhor, eu preciso de um carro, porque eu preciso me locomover aqui. Meu sogro é acamado. E eu preciso de um carro. Pode ser usado. Não precisa ser 0. E pode ser até 1000. Eu falei, Senhor, assim. Irmãos, eu ganhei há 8 meses atrás o valor para comprar um Uno 2000. Um Uno 2000. Ele me leva para onde eu quero. Aqui. Não viajo para muito longe, mas ando tudo aqui. Deus me abençoa. Eu peço a Ele as coisas e Deus faz as coisas acontecerem. Sabe? Então, nunca barganhei, sabe por quê? Porque eu sei o que é isso, espiritual. Demônio quer matar pessoas para levar para o Guerrinon. Ainda que o Guerrinon é depois, agora é o Hades. O que está em jogo aqui é a vida das pessoas. Olha quanto tempo eu passo aqui, pregando, ensinando. Eu já nem sei aonde que eu ensino mais de tudo, que eu já tenho 1.300 vídeos aqui. Eu estou só fazendo revisões, trazendo uma palavra assim, tocando em assuntos. Gente, quando você toca um assunto, divórcio, idolatria, festa pagã, relações sexuais ilícitas, imoralidade no casamento, tudo isso, você está tratando da salvação dos outros. O que adianta eu ficar aqui querendo explicar textos hebraicos filosofando com vocês? A Bereshit bara Elohim et hashamai vet ha'ar, do Bereshit, eu tenho o beit, preposição, no hebraico o beit é dois princípios, bara quer dizer moldar, Elohim poderosíssimo, um poder que não pode ser calculado, existiram 2 princípios e ficar aqui, E tem gente morrendo, ora. Tem gente morrendo. Condenadas. E a gente brincando de filosofar e falar bonito na internet. Nós estamos aqui para tocar na ferida e para falar: almas estão perecendo. Não estão brincando de ser YouTube aqui não. Nós estamos enfrentando demônios, satanistas, cabala negra e o daí para lá. Almas estão perecendo, estão acordando no Hades. Aí vem os desserviços. Pessoas vêm discutir. Não, o inferno não existe. O inferno é coisa de igreja. Vá orar, rapaz. Você nunca teve uma experiência com um demônio. Ele agarrar na tua garganta e te jogar da cama. Você quer falar de inferno? Que você nunca foi lá, você quer falar o que você não sabe? Tem um monte de analfabeto espiritual aí, que faz vídeo aí na internet, tem voz, tem palanque. Não tem experiência com o mundo espiritual, nunca expulsou um demônio, já entrei em casa expulsando demônio.
Eu entrei dentro de um culto que a irmã, todo lugar que ela ia, ela falava em mistério. Todo lugar que ela ia, ela falava em mistério. Eu entrei dentro da casa dela para fazer um culto. Quando começou a louvar, ela caiu endemoniada. As pessoas não sabem o que é mundo espiritual. Ninguém aqui tá brincando não, gente. Eu aqui 23 horas e 15 minutos. Todos os dias aqui eu tenho um chamado a cumprir. Alertar pessoas. Então nós estamos fazendo aqui pro eterno, não precisa me agradecer não. Mas você que está ouvindo, toma um rumo na tua vida. Amanhã pode ser tarde. Como foi tarde para aquele casal. A mulher foi presa e ele foi para a sepultura. Não deixe o tempo passar. Perca emprego, perca família, perca o que tiver que perder, meu irmão. Mas toma um rumo na tua vida, toma uma direção. Cristo foi chamado de louco. Cristo foi chamado de feiticeiro. Você nunca leu isso? Então o que vão falar da gente, pouco que importa. Busque tua salvação.